Quer aproveitar tudo? Olá, boa noite. A gente está chegando aí para mais uma live, para a gente poder conversar um pouquinho sobre os novos parâmetros de qualidade da educação infantil e de como eles podem potencializar a prática docente do professor. E nada melhor do que fazer isso na companhia da autora do documento, né? Que daqui a pouquinho vai estar aí falando com a gente. Acho que aqui, ó, eu duvido que vocês acertem. Deixa eu tampar a fotinho dela aqui, ó. Bom, eu vou chamar, a Beatriz está aí, a Eliane também. A gente tem muito em comum, né, Eliane? Muito. A gente precisa muito de apoio, e aí a gente fez esse convite para a Bia. Quer acolher o pessoal, Eliane? Depois a gente já passa a bola para a Bia? Vamos lá. Nós estamos tentando aqui compartilhar com todo mundo. Boa noite, pessoal. A gente está muito feliz de estar com os nossos parceiros que a gente conversa de vez em quando, né? A Tamira que sempre faz a bola aí, põe a bola em campo, chamando os nossos queridos parceiros de trabalho, pessoas muito generosas, como a Bia, que está aqui com a gente hoje. Graças a esses grandes parceiros, a gente pode continuar discutindo os documentos e as concepções e tudo aquilo que embasa a prática do professor, para que a gente possa sempre almejar uma educação de qualidade para as nossas crianças. Eu e a Tamira fomos redatoras do Currículo Paulista, para quem não está entrando agora, né, está nos conhecendo agora, e a gente está nessa luta pela educação infantil já há algum tempo, né, participando do programa da base, que se encerrou para a educação infantil, mas as pessoas que trabalharam no programa continuam, né, nessa conversa com os municípios, porque a gente sabe que isso é muito importante. Então, hoje a gente está aqui com a Bia, e eu acho que nada melhor, né, do que a pessoa, como a Tamira falou, que escreveu esses novos parâmetros, que está muito bem escrito, tem muita coisa legal lá de prática, pode ajudar muito o professor, e eu acho que isso é a riqueza do documento. E a gente vai poder falar disso hoje, né, dentro desse tempinho aí de 1 hora, para a gente também não ficar muito cansado, né, porque tem muita live por aí. Muito obrigada, Bia, e a gente sabe o tanto que você é generosa, a gente agradece muito, e eu acho que vai ter muita coisa boa para a gente falar, porque o documento realmente está muito bom. Eu que agradeço muito o convite de vocês duas, é sempre bom estar na companhia de vocês, sou uma privilegiada, né, de conhecê-las há um bom tempo já, e nesse percurso juntas a gente ter construído tantas ideias e projetos transformadores, então contem sempre comigo, e mais do que tudo eu agradeço também a oportunidade de estar aqui compartilhando com todo mundo que está nos assistindo, esse documento que foi produzido por muitas mãos, e que eu tenho muito orgulho e muita esperança que ele possa efetivamente contribuir para uma educação infantil de qualidade no nosso país. Obrigada, meninas. A gente que agradece. E, Bia, eu me lembro que em 2018, quando foi, né, o MEC lançou oficialmente os novos parâmetros de qualidade, que a Eliane também lembra, a gente até estava lá numa formação do ProBNCC, do currículo, e a gente usou esse documento até na escrita do Currículo Paulista também, principalmente no que diz respeito à intersetorialidade, né, que é algo tão importante. E você vem com essa nova proposta, né? Claro que dentro de um regime de colaboração, a gente vê ali a parceria da Undime, né? E outras instituições, Cecília Souza Vidigal, o Movimento pela Base, e vem aí para poder traduzir aquilo que às vezes parece um pouco subjetivo, acho que no documento. Eu queria que você falasse um pouquinho
mas qual que é a proposta desse documento, no sentido até da gente poder entender a escolha, né? Por que veio o parâmetro 4 e o parâmetro 7, se não me engano? E a gente sabe que é de um conjunto de 8. Na verdade, a gente é suspeito o motivo, mas se você puder aí contar para a gente com mais detalhe essa história, esse pequeno percurso. Claro, claro. Olha, eu, na verdade, digo que eu tive uma oportunidade maravilhosa de poder assumir aí a autoria desse documento, na parceria com esses dois institutos que eu trabalho há muito tempo e admiro muito a ação deles pela causa da educação infantil, então, o movimento pela base, e a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, e, acima de tudo, a parceria com a Undime, né, que representa muito bem a realidade dos diferentes municípios aí do Brasil, e que é sempre muito comprometida em todas as iniciativas que a gente constrói em regime de colaboração. Então, efetivamente, esse documento nasce de uma intenção de poder tornar mais acessível os parâmetros, eles são um documento, eles representam, né, um documento oficial, então eles têm uma linguagem muito mais sucinta, uma linguagem muito mais elaborada, vamos dizer assim, né? E a nossa ideia foi muito como é que a gente consegue aproximar esses parâmetros da prática do professor, estabelecendo um diálogo com o professor, porque a ideia dos parâmetros é poder contribuir para uma transformação das práticas pedagógicas, da gestão pública da educação infantil, sempre com a intenção de promover os melhores resultados possíveis do ponto de vista da aprendizagem e do desenvolvimento das crianças, né? E a gente fez esse documento, né, o processo de revisão dos parâmetros, ele foi um processo que considerou toda a legislação que veio depois que a primeira versão dos parâmetros foram escritas. Então, a gente pôde estabelecer um alinhamento com as diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, promulgado em 2009. A gente pôde considerar a nossa base nacional comum curricular. A gente pôde considerar um diálogo efetivo com os indicadores da qualidade da educação infantil, que foi feito após os parâmetros, após as diretrizes, e mais do que tudo, na revisão dos parâmetros, a gente também pôde considerar as últimas pesquisas na área da educação infantil, né? Então, o documento, ele representa aí um passo a mais na produção desse documento, que já era um documento de extrema qualidade, mas agora ele tem um alinhamento atualizado com todas essas dimensões. A ideia com a produção desse documento, né, que a gente fala um pouquinho, os parâmetros na prática, vamos dizer assim, foi justamente, então, que a gente pudesse estabelecer um diálogo com os professores, fazendo um movimento que a gente pode dizer de teorizar a prática, né? Então, a ideia era que a gente pudesse pegar as duas áreas focais do documento que se remetem diretamente ao cotidiano da educação infantil e, portanto, dialogam e conversam diretamente com o professor. A ideia foi que a gente pudesse trazer nesse documento uma presença muito forte de exemplos de práticas pedagógicas por meio de documentações que permitissem aos professores, ao ler e interagir com o conteúdo desse documento, um movimento de repensar as suas práticas vigentes, mas fazer esse movimento de repensar as suas práticas trazendo as novas variáveis, essas variáveis que estão presentes nos parâmetros, nas bases e nas diretrizes, né? E ao trazer essas novas variáveis, convidar o professor para uma reflexão sobre a sua prática e também convidar o professor para conhecer
novas possibilidades de práticas. E todas essas práticas sempre partindo dos princípios e dos conceitos que hoje são as nossas referências para pensar o cotidiano na educação infantil. Um ponto muito importante para o sucesso de qualquer projeto educativo é que a gente consiga ter uma coerência entre a prática e as escolhas educativas que a gente faz enquanto sociedade. As diretrizes e a Base Nacional Comum Curricular são documentos de extrema importância nesse sentido, porque eles são documentos que foram construídos em um diálogo com a sociedade. Então, eles representam a escolha que a nossa sociedade fez para o que a gente acredita do ponto de vista de uma educação infantil de qualidade para as nossas crianças. O que acontece é que, muitas vezes, esses documentos, eles têm uma linguagem elaborada e pouco dialogada com o campo, né, com o chão da escola. E a nossa intenção foi, então, trazer esses exemplos por meio dessas documentações que pudessem evidenciar, né, e aí esse papel que a documentação pedagógica tem, que é evidenciar o valor da educação infantil, o valor da criança, o valor que a nossa sociedade partilha em relação à imagem dessa criança competente, plena de potencial. Então, foi esse o processo aí que a gente trilhou, e se eu puder ainda fazer um agradecimento especial nessa parceria que a gente fez nessa produção, né, a Undime foi de extrema importância e ela trouxe a Patrícia Luedes, que é a presidente da Undime de Santa Catarina e também secretária de Educação de Blumenau, a Calícia França, que é presidente da Undime do Mato Grosso do Sul e também secretária de Educação de São Gabriel do Oeste. O olhar delas para a produção que a gente foi fazendo foi essencial para garantir que esse documento tivesse um efetivo equilíbrio entre uma linguagem dos documentos oficiais, mas também uma linguagem do cotidiano, das práticas que acontecem nas escolas públicas e nas escolas privadas do nosso país. Esse documento também contou com uma contribuição maravilhosa, que foi as imagens que a gente pôde trazer. Então, aproveito aqui para agradecer muito a equipe técnica de São José dos Campos, aqui representada pela Tamires. É uma equipe que eu venho acompanhando há um tempo nas reflexões a partir da Base Nacional Comum Curricular, no processo de construção do seu currículo, e gentilmente a equipe cedeu, conversando aí com as diretoras, com os coordenadores pedagógicos, a possibilidade da gente fotografar os ambientes e os contextos de aprendizagem, para que a gente pudesse trazer mais uma concretude aí nessa possibilidade de apoiar os professores a teorizarem a prática. Então, agradeço muito a secretária de São José dos Campos, a Cristine, a equipe técnica, em nome da Sheila e da Andréia, e a toda a equipe de coordenadores, técnicos, diretores, em nome da Tamira. E a gente também tem no documento fotos da rede pública de Blumenau, cedida também gentilmente pela secretária Patrícia, junto com a sua equipe, que também foi extremamente parceira na produção desse documento. Bacana. A gente ficou muito feliz quando a gente viu, falar um pouquinho, quando a gente viu o resultado das imagens, porque às vezes você está a gente na dinâmica não consegue ver quanta belezura, né? Quanto encantamento que tem, e o que é também uma pessoa com um olhar refinado, né? Eu lembro bem que a Maria, né, acompanhou as fotografias, a sessão. E, assim, o que é um olhar também intencional para coletar essa documentação pedagógica, né? O quanto que é importante. Eliane, você tem um recadinho aí para deixar para o pessoal, antes da gente ir para as perguntas? Pessoal, tem um lugarzinho aí para vocês deixarem as suas perguntas.
Vamos aproveitar que a Bia está aqui com a gente, né? E a gente vai fazendo esse bate-papo, porque mais do que nós, né? Acho que quem está na prática tem questões específicas, e a gente tem que aproveitar que a Bia está falando da prática hoje, bastante, né, Bia? Então, deixa as perguntas aí. E a gente vai trazendo para dentro do possível para a gente responder nesse tempo que a gente tem. Então, você que está aí em Maceió, Santa Branca, onde você está? Tocantins, que está acompanhando aí a gente, está deixando o seu nome no comentário. Lembrando que o certificado vai para quem marca presença aí também no comentário, senão não tem como a gente saber quem estava, quem não estava. Deixa, então, a sua perguntinha e a gente já vai lançar as nossas, né? Uma pergunta que a gente tinha pensado, Bia, logo no comecinho, o motivo, você já contou, né? Por que a gente... Por que tem essa escolha do 4, do parâmetro 4 e 7? E você diz bastante um termo lá, dos contextos de aprendizagem significativas. E esse é algo que a gente escuta você sempre falar, sempre colocar. E por mais que a gente te escute, a gente fica naquela angústia. Será que eu estou planejando, oferecendo um contexto potente de aprendizagens significativas? Como que esse documento, onde a gente vai encontrar nesse documento um apoio seguro para a gente poder, sim, organizar e planejar esse contexto significativo de aprendizagem? Ótima pergunta, meninas. Olha só, realmente as duas áreas focais escolhidas foram a área 7, que trata de currículos, interações e práticas pedagógicas, a área 4, desculpa, que trata de currículos, interações e práticas pedagógicas, e a 7, que fala de espaços materiais e mobiliários. E essas duas práticas, além delas dialogarem diretamente, né, com o cotidiano da educação infantil, da instituição de educação infantil, elas também estão pautadas naquilo que a gente tem de evidências, de elementos que são transformadores do ponto de vista da qualidade da educação infantil. Por quê? O professor, ele é um sujeito essencial para garantir a qualidade. É ele que constrói contextos de aprendizagem no qual ele valoriza a interação, a brincadeira, a investigação, a forma da criança aprender, que está colocada na nossa base pelos direitos de aprendizagem e desenvolvimento. É ele que faz a articulação desses direitos das crianças com o conhecimento, a forma de construir conhecimento, sem perder de vista o papel central que a criança tem nesse processo. É ela a protagonista do seu próprio conhecimento. Então, é o professor que tem esse desafio enorme de considerar todos esses elementos presentes ao longo de todos os momentos e todos os contextos que ele promove no cotidiano. Então, esse documento, ele parte desse pressuposto. Ele parte do pressuposto de um professor que é autônomo, de um professor que é reflexivo, que é pesquisador, de um professor que, na prática, precisa equilibrar os contextos de aprendizagem, sempre articulando com as experiências e os saberes das crianças, com os direitos, mas sempre garantindo as aprendizagens que as crianças têm o direito de ter nesse período da vida deles, né? E o professor faz isso por meio dessa escuta genuína, responsiva, que ele tem ao longo de todos os momentos em que ele está com as crianças, em que ele reflete sobre o que aconteceu na relação com as crianças, né? É por meio dessa escuta que ele consegue promover contextos de aprendizagem que valorizem a interação e as investigações das crianças, que valorizem as ideias das crianças, né? Considerando que a construção de conhecimento, ela se dá de forma ativa, ela se dá de forma dinâmica, social, é na conversa entre as crianças, é na reflexão que as crianças fazem sobre o seu próprio percurso de aprendizagem,
que elas vão avançando e construindo novos conhecimentos. E o professor tem um papel essencial. Os espaços imateriais também têm um papel essencial. A criança, quando ela encontra regularidade no ambiente de aprendizagem, ou seja, quando esse ambiente se torna uma experiência familiar para ela, ela consegue ter autonomia e autoiniciativa. E esses são elementos fundamentais para que a criança possa ser líder, né, nas suas atividades, nas suas ações, e que o professor consiga descentralizar dele os diferentes contextos que ele elabora. Então, por isso que a gente trouxe não só o elemento do currículo, mas também o elemento das organizações dos espaços imateriais. E aí, a pergunta aí, para fechar isso que você traz, né, Tamira? A ideia do que são os contextos de aprendizagem significativos. São os contextos que consideram a criança como um sujeito competente, pleno de potencial, e que conseguem organizar, né? Eles estão organizados de forma a garantir a participação ativa das crianças, né? A garantir o seu protagonismo, a sua iniciativa e a sua autonomia. São contextos que permitem com que as crianças possam estabelecer conexões entre os seus saberes, as suas experiências, mas também os seus interesses e as suas curiosidades. E trazem desafios e ferramentas que apoiam as crianças a avançar, a aprofundar e ampliar as suas experiências e os seus conhecimentos. Essa é a base que está por trás da proposta de organização curricular por campos de experiências. Por isso que a gente fala dessa perspectiva dos contextos que dialogam diretamente com a criança e consideram a pergunta do como a criança aprende como fundamental para pensar os contextos de práticas com elas. Ô, Bia, você estava falando e chegou uma pergunta aqui que eu acho que é oportuna por conta do momento. Então, ela não estava no roteiro, mas como a gente abriu a pergunta, vamos contar com a sua generosidade aí. Ó, como observar contextos neste momento de pandemia? Olha, essa pergunta super bacana. Obrigada, Ana Paula, por trazer, por estar aqui com a gente, contribuindo com as suas reflexões. E o que eu diria é assim, a gente tem que ter muita clareza de qual é o nosso papel como professor, qual é o papel da escola e qual é o papel da família. Num contexto de isolamento social, as crianças não estão vivendo contextos de aprendizagem como elas vivem na escola, porque esses contextos dependem dessa figura excepcional que a gente está falando, que é o professor, que estudou, que se dedica a conhecer o desenvolvimento infantil, a conhecer a pedagogia da infância e poder criar esse contexto com essas características. O que acontece? Na educação infantil, muitas das aprendizagens que a gente proporciona, né, ajuda as crianças a construírem, elas são partilhadas nos dois universos que as crianças convivem, tanto em casa como na escola. E o que a gente pode fazer nesse momento é ajudar as famílias a compreenderem a potencialidade das crianças, a verem as crianças como sujeitos ativos, como sujeitos que pensam, que têm ideias, a valorizarem essas crianças, mas não criando os contextos que acontecem na escola, e sim respeitando os contextos que fazem parte de uma rotina familiar. É olhar a casa, o que a casa tem desse elemento de laboratório de aprendizagens que a escola também tem. A cozinha é um laboratório, a cozinha é um espaço de investigação. As crianças veem transformações acontecendo, colocam o alimento na geladeira, o que acontece com ele? Quando vai para o fogão, o que acontece com esse alimento? Né? Observar a transformação, conversar sobre a origem dos alimentos, a importância de uma alimentação saudável,
Todos esses são, por exemplo, elementos que a gente também trabalha na escola, porque fazem parte da construção da identidade das crianças, da autonomia das crianças, e a gente partilha isso com a casa também, porque é muito importante que no ambiente familiar elas também vejam esses princípios, esses valores, esses afetos, como algo que é valorizado na sua família. Então, o desafio nosso não é criar os mesmos contextos que acontecem na escola, mas é garantir que nos contextos de casa, que também envolve momento de banho, de alimentação, de troca, de massagem no bebê, como é que a gente consegue ajudar as famílias a entenderem como esses momentos podem ser vividos com toda a intensidade que eles são vividos na escola e que trazem por consequência da qualidade da interação que acontece nesses momentos, muitas aprendizagens e conquistas de desenvolvimento. Então, o exercício que a gente tem que fazer agora é muito nesse sentido. Não tem como os pais substituírem os professores. E a gente nem deve querer que isso aconteça. O que tem é como a gente aproveitar esses momentos para fortalecer as famílias com aquilo que a gente conhece de melhor, que é como as crianças aprendem, se desenvolvem e como os diferentes contextos que elas frequentam e as experiências que elas têm a oportunidade de vivenciar são promotoras de aprendizagem e desenvolvimento. Muito bom. E é verdade, né? A gente ajudar a família, a gente ajudar que elas tenham uma outra lente para olhar a sua própria criança, né? A gente quer tanto que a educação infantil seja reconhecida. Então, acho que é o momento da gente mostrar para aqui veio a educação infantil. E você tem um trecho, Bia, que eu achei incrível aqui no documento. Eliane, já vou passar a bola para você, mas é que eu não podia, que eu até escrevi aqui. Tem que aproveitar. Chorei. Tem que aproveitar. É que você estava falando e eu lembrei desse trechinho, que está escrito assim: as interações são a base para favorecer as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças. Por meio de interações positivas, as crianças constroem vínculos seguros e estáveis com seus professores, o que se reverte em alimento emocional, para engajar-se em suas descobertas sobre o mundo, as pessoas, as relações e sobre si mesmas. E eu até fiz um quadradinho aqui no alimento emocional, porque eu achei isso tão importante, ainda mais nesse contexto, né, a gente achava que ia ser um curto período, e hoje a gente está vendo isso se estender tanto, e as coisas vão caindo meio que na normalidade, dentro daquilo que é anormal. Você pode falar um pouquinho sobre esse alimento emocional? E aí depois a gente segue com as outras perguntas. Claro, com certeza. Quando a gente fala que os campos de experiências colocam a criança no centro, a criança e a sua experiência no centro, por que a gente fala disso? Porque a gente está convidando o professor para olhar a singularidade de cada criança, para olhar o que é singular na infância. E esse movimento, ele implica a gente pensar em quais são as necessidades das crianças, né? Além de pensar quais são os seus interesses, os seus desejos, os seus ritmos de desenvolvimento, pensar nas necessidades das crianças é muito importante, porque a gente precisa garantir essas necessidades para que elas se sintam seguras. Para isso que é um grande desafio, que é se jogar no mundo. As crianças estão descobrindo o mundo, a maioria das vezes pela primeira vez, né? Elas estão entrando em contato com as pessoas, com materiais, com espaços, com contextos que elas nunca tinham vivido. Se elas não tiverem suportadas emocionalmente por meio dessas relações de vínculos seguros, estáveis, de confiança, elas não vão ter abertura para o novo. Elas vão ficar sempre na dependência desse adulto que faça por ela ou com ela. Quando a gente consegue garantir uma relação genuína de confiança, de afeto, a criança se vê empoderada, porque ela entende que aquele adulto que está ali organizou, garantiu
que ela pudesse fazer as suas explorações, as suas investigações de forma segura. Ela acredita e ela se sente confiante, né? Essa relação é fundamental para a autoconfiança, para a autoestima das crianças. E uma criança autoconfiante, com uma boa autoestima, é uma criança que se envolve, se engaja nos processos de aprendizagem. Então, é disso que a gente está falando. O vínculo, a interação intencional, a construção desses vínculos de forma intencional pelo professor, são fundamentais para garantir isso que as crianças precisam para se dedicar aí na descoberta desse grande mundo, que para nós, muitas vezes, não é tão grande assim, mas para elas é uma imensidão, né? Eu vou aproveitar que tem muita coisa aqui no chat, que eu acho que dá para a gente emendar nessa conversa. O pessoal está trazendo muito a questão da relação com a família. Eu acho que realmente agora isso está muito potencializado, né, Bia? Por conta que as crianças estão lá e aquele tempo significativo que a gente tinha com elas, que a gente via e acompanhava, a gente precisa desse olhar da família para a gente entender como que isso está acontecendo lá em casa, com as famílias, né? E isso tem as suas dificuldades, como você disse, porque o professor tem um papel muito importante no desenvolvimento das crianças, nas aprendizagens, e é claro que a gente consegue fazer isso quando estamos na escola. Mas também tem um lado que é um ganho, que é de como a família está nessa relação com a gente agora mais direta, porque a comunicação tem sido feita muito pelos pais, utilizando o WhatsApp, telefonemas, às vezes, que no caso de Rio Preto, por exemplo, quando eles vão pegar a cesta de alimentos, alguns gestores conversam com essas famílias, né? E, assim, eles buscam por telefonema mesmo, não perder essa criança, que é tão importante, a gente sabe que a escola é importante para ela. Então, essa relação com a família tem ficado, assim, muito mais próxima, né? E que eu acho que é um ganho, né? Só que aí também acontecem coisas como, por exemplo, eu vou falar de uma situação que aconteceu com uma coordenadora, que ela está até participando do chat, que a mãe falou assim, olha, eu estou muito preocupada com a alfabetização da minha filha, então eu vou comprar uma cartilha para ela, já que eu não estou vendo que tem esse tipo de proposta, né, vindo da escola. Então, assim, isso fica muito... vão aparecendo muitas coisas que a gente também tem que cuidar nesse processo. O que você tem de experiência que você tem percebido, né? Porque você trabalha com várias redes, com várias... de várias, né, particular ou pública. Como você tem percebido que as pessoas estão lidando com essa situação? Olha, eu acho que primeiro a gente tem que compreender que a preocupação dessa mãe, ela é muito legítima, né? Para ela, a concepção de escola, a imagem de escola que ela tem, é um lugar que tem que garantir que a criança aprenda a ler, escrever e contar. Essa provavelmente foi a experiência dela. Tudo que ela faz para garantir que o filho dela possa ir para a escola está relacionado com um sonho de futuro, de garantir a melhor condição de vida para o seu filho. E a alfabetização aí é um elemento central, é o que ela escuta, é o que ela relaciona como escola. Por isso que a gente fala muito da gente aproveitar esse momento para a gente orientar os pais sobre como as crianças aprendem e se desenvolvem, né? O que a gente precisa trazer para as famílias é o conhecimento do processo de alfabetização. Na educação infantil, as crianças aprendem muitas coisas que são fundamentais para o processo de alfabetização. Agora, não necessariamente pela cartilha. Elas aprendem se a família ler para elas. Elas aprendem se a família, no momento de fazer uma compra de supermercado, criar um contexto de fazer uma lista, né, do que elas vão comprar. Se as famílias convidam as crianças para escreverem o que elas querem que sejam comprados. Quer dizer, a gente tem que mostrar e conseguir dialogar com as famílias no lugar de mostrar o trabalho que a gente faz e mostrar
essas aprendizagens que são construídas, que são fundamentais para o processo de alfabetização. Se a criança não tiver repertório de texto de qualidade, se ela não tiver um repertório imaginário com muita diversidade, pluralidade e qualidade, quando ela for convidada mais para frente para escrever um texto, ela não consegue construir esse texto. As histórias são fundamentais. Conversar com as crianças, fazer perguntas interrogativas, afirmações, negações, mas conversar genuinamente, a partir do que as crianças trazem. São contextos que as famílias precisam aprender, que são extremamente significativos no uso da linguagem verbal, né? Então, o que a gente precisa ajudar é não só negar o que as famílias trazem, porque elas trazem um movimento muito importante de não querer que o filho fique para trás, que ele perca oportunidades na vida, mas é mostrar outras formas. Em relação a, eu diria, tem uma outra questão que eu também diria nesse contexto, que é assim, eu acho que a gente tem que menos dizer o que a família pode ou não pode fazer, porque o que ela faz com afeto, ela faz com carinho, ela faz com esse desejo de que dê certo. A questão é que nós, educadores, que somos os estudiosos, que conhecemos o desenvolvimento infantil, a gente não tem que retroceder. A gente tem que compreender o desejo dessa família e ajudar ela a ampliar o repertório que ela tem sobre como se aprende a ler e escrever. Porque provavelmente para ela foi por meio da cartilha, né? Então, a gente tem que dizer para os pais, olha, em casa, as crianças estão com vocês. Não somos nós que vamos dizer o que precisa ou não ser feito. Na escola é assim, por causa disso, 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 disso. Se os pais conseguem aprender com a nossa experiência, que maravilha, né? E eles vão trazer isso também para o contexto familiar. Mas não é um problema gravíssimo que eles se relacionem como uma situação de afeto, de atenção genuína que eles estão dando para as crianças, quando eles compram um livrinho que tem situações para elas preencherem, para elas colorirem. É um gesto intencional de afeto, de escuta e de promoção de aprendizagem. Não a mesma da escola. E não seria, né? Porque os contextos são diferentes. Essa é a minha opinião, gente, a minha leitura desse cenário que a gente está vivendo, né? Na verdade, isso não mudou, né, Bia? Eu falo que é um desafio que sempre houve para a escola, né? E que se foi ficando, às vezes, até mais difícil depois que aconteceu das crianças de 6 anos irem para o ensino fundamental. Uhum. Essa coisa das transições, que acho que é outra coisa que também é interessante a gente abordar, essa coisa das transições casa, escola, creche, educação infantil, ensino fundamental, sempre vão pegar em alguns pontos, né? E eu acho que no caso aí das crianças maiores da educação infantil, passando para o primeiro ano, e a linha tênue entre uma coisa e outra, o que é a aprendizagem na educação infantil, o que é a aprendizagem para a criança de 6 anos, que agora está no ensino fundamental, mas que na época dos pais não estava. Então, acho que todas essas questões pipocam e precisam ser conversadas, porque elas senão ficam nessa coisa do imaginário, e as pessoas pensam coisas a partir daquilo que elas têm de repertório, que é o que você falou, né? Uhum. Exatamente. Tem até um comentário aí da Marcela que foi a família faz como aprender. Nós temos outro olhar, compreender isso é importante. E ali, conforme você ia compartilhando a sua percepção, Bia, depois você pode ler nos comentários, foi de muita empatia, porque muitas pessoas pensam assim também, nesse sentido de validar essa iniciativa que é muito mais positiva, né? Porque é um gesto de afeto, até de amor, de preocupação, é um zelo, né? Exatamente. É uma forma de zelo. Isso que a Marcela traz, e a Eli também comenta, você também, é muito importante, assim, olha a relação que a gente pode fazer, né, com a ideia de experiência. Quando a gente fala que a gente tem que conseguir planejar os contextos de aprendizagem, valorizando as experiências e os saberes das crianças,
É isso que a gente está falando. As experiências dos pais também nos contam sobre o que eles aprenderam em relação ao que é aprender e como se aprende, né? Como que a gente está olhando para essas experiências e valorizando essas experiências, mas numa perspectiva, quando a gente fala de experiência, a gente fala de continuidade, de aprendizagem ao longo de toda a vida, porque a cada nova vivência que a criança se conecta com uma experiência, ela ressignifica a própria experiência, né? Por isso que a experiência tem que ser contínua, ela é um eterno aprofundamento dessa ideia do conhecimento que é provisório e que ele vai sendo elaborado e aprofundado a partir das vivências que a gente tem a oportunidade de ter na vida. E é isso, esses pais estão tendo uma oportunidade maravilhosa de poderem aprender numa relação genuína com os professores, com as escolas, sobre o processo de aprendizagem das crianças, como ele se dá na escola e como ele pode se dar em casa também, né? Muito bom. Tá bastante comentário nessa linha, mas eu vou fazer aquele papel assim agora, vou puxar de novo, que é a oportunidade nossa de falar aí desse documento, importante, e você traz lá no documento, sempre traz um aporte teórico, me corrige se eu estiver equivocada, tá, Bia, por favor, e uma situação de prática, uma exemplificação de como isso se dá lá no contexto da instituição de educação infantil. E eu vi não puxando sardinha para São José dos Campos, mas já puxando, eu vi muito bacana, que é com crianças bem pequenas, né? Que elas estão ali brincando numa situação de tanque de areia e elas querem achar o final do tanque. E elas se deparam com a raiz de uma árvore. E quando elas se deparam com essa raiz, a professora, muito atenta, ela dá atenção para essa situação e ela começa a criar, então, ampliar as oportunidades de investigação com as crianças em cima desse tema. Qual que é a questão que eu quero trazer aqui para você, que a gente sempre fica com dúvida? Tem uma linha de pessoas que acredita que a gente deve sempre ouvir as crianças e seguir estritamente aquilo que elas estão nos apontando, seus caminhos. E tem uma outra linha que já não escuta as crianças. Qual que é o equilíbrio? Até que ponto a gente deve validar, né? Entender a potência investigativa que a criança está nos apontando e até que ponto isso também pode partir de uma provocação do professor? Essa é uma experiência muito bonita da professora Bruna Joaquim, que mais uma vez eu tive a oportunidade de conhecer essa experiência por uma coordenadora aí de São José dos Campos, que levou a documentação da professora Bruna para a gente fazer uma análise. E esse relato me chamou muita atenção, porque era notório o encantamento da professora, da Bruna, pela descoberta que as crianças estavam fazendo ali, né? E as crianças ficaram enlouquecidas ao descobrir a raiz da árvore embaixo do tanque. E a Bruna, ela teve um papel muito sensível, que só é possível pela escuta atenta e genuína, por isso que é muito interessante esse relato que ela traz nessa documentação, porque mostra o que é a escuta. A escuta não necessariamente é a gente observar para agir depois. A escuta é essa sensibilidade do professor que cria uma empatia com o processo da criança e ele consegue agir no momento em que a aprendizagem está acontecendo. E ele age para que essa aprendizagem alcance o seu máximo de potencial. E aí eu já trago para você a minha visão, né? Assim, a escola é um lugar que a criança vai para aprender a viver a vida, mas um lugar que possa ampliar e aprofundar os seus conhecimentos nesse processo. E o professor é responsável por isso. Ele é o adulto mais experiente que organiza diferentes tipos de contextos de aprendizagem para que as crianças possam
avançar na construção dos seus conhecimentos e na conquista do seu desenvolvimento. E o que a professora, a Bruna, faz naquele momento é, a partir das perguntas das crianças, ela não responde. O papel do professor não é dar a resposta certa para as crianças, mas sim ajudar as crianças a construírem a resposta para as perguntas que elas se fazem. E as perguntas são super complexas. Se a gente olhar no relato, as crianças perguntam, mas as plantas também têm raiz? Eu não consigo ver a raiz das plantinhas pequenas. Olha, não é fácil explicar isso para uma criança. E o melhor de tudo é a gente criar as condições para que, ao buscar respostas para suas próprias perguntas, as crianças se sintam autoras da construção do conhecimento delas. Elas estão descobrindo, elas estão teorizando, elas são as pesquisadoras. Esse é o grande pulo do gato, porque quem vai ajudar isso a acontecer é o professor. E o professor vai fazer isso num processo que só ele dá conta de fazer, que é o processo de curadoria. Ele não vai relançar todas as perguntas que as crianças fazem. As crianças fazem mais de 1000 perguntas, mas ele vai relançar aquelas perguntas que são potenciais das crianças se envolverem num processo investigativo interdisciplinar, que vai favorecer a construção de conhecimentos de diferentes naturezas, que, portanto, são perguntas que têm potencial de se prolongarem no tempo, de trazer essa ideia que a gente estava falando da continuidade da experiência, sem perder de vista o compromisso que ele, como professor, tem de garantir as aprendizagens das crianças. Se ele é somente um espectador, como é que ele garante as aprendizagens das crianças? Eu digo que é quase perverso quando a gente fala para o professor que ele tem que ficar na linha do que as crianças trazem. Porque o papel dele é respeitar e valorizar o que as crianças trazem para que elas possam avançar, para que elas possam se desenvolver e aprender. E a base está aí para dizer o que elas aprendem. Como elas aprendem. O nosso compromisso com a base é nessa perspectiva. E nem todas as aprendizagens podem acontecer em contextos espontâneos. Algumas são mais fáceis de acontecer, mas o professor não deixa de estar presente, porque ela só vai acontecer porque o professor organizou o contexto com espaços, com materiais, com provocações, que as crianças tem a liberdade e a autonomia para liderar as suas pesquisas. Mas isso acontece porque o professor criou esse contexto. Essa é uma gestão, vamos dizer, né, da atividade que o professor intencionalmente deu a liderança para as crianças. E os conhecimentos, as aprendizagens que estão em jogo nessa situação, são aquelas que o ambiente permite e convida a criança para o salto da aprendizagem. Mas tem as situações que vão ser compartilhadas, que o professor orienta um pouquinho e dá autonomia, orienta mais um tantinho e dá autonomia. E tem aquelas aprendizagens que o professor precisa ser aquele que propõe a atividade e conduz por meio de uma orientação extremamente respeitosa às ideias das crianças, para que elas possam avançar. Então, o equilíbrio não é um só, não é a criança liderando tudo. O equilíbrio é quando o professor tem que agir de forma mais orientadora, quando o professor consegue compartilhar esse contexto, e quando o professor consegue criar condições para que a liderança seja das crianças. É um equilíbrio, gente. Equilíbrio significa harmonia entre todas essas condições. Então, a gente não tem que... A gente é capaz de fazer provocações interessantíssimas para as crianças. A gente tem que ter a sensibilidade, por meio da escuta, de saber se as crianças se engajaram ou não,
Se as crianças não se engajarem, a gente recolhe a nossa ideia, volta, pensa melhor, cria outras estratégias e relança. É esse o nosso desafio. E quanto mais nesse relançamento a gente trouxer as crianças com seus saberes e suas experiências, seus interesses e suas curiosidades, mais certo vai dar. Perfeito. Eliane? Bia, eu vou pegar uma pergunta aqui mais para o final, porque eu já estou de olho no tempo aqui, ó. Aí, olha, passa rápido. Mais aquela do equilíbrio, aproveita o gancho, Eliane. Ai, ó, a Tamira já quer que eu faça outra pergunta, mas eu faço também. É que tem uma questão que acho que surge sempre nas falas dos professores, né, e que a gente sabe que é importante pensar, que tem a ver com isso que você está falando também, que as coisas, né, nós estamos falando de conceitos que vão sempre permear as práticas aí, que é a questão do equilíbrio da atividade livre com a dirigida, né? E que é difícil mesmo planejar. Eu acho que tem muito a ver com o olhar do professor, né? E exatamente com isso que você está falando, porque no planejamento, né? Você planeja muitas coisas de uma forma dirigida, mas muitas coisas vão acontecer depois no cotidiano, na relação com a criança, que também são importantes, né? Nos momentos de parque, nos momentos de alimentação, nos cantinhos, onde as crianças estão mais livres, o que não quer dizer que as crianças estão aprendendo menos, né? E isso tem muito a ver com as experiências que a gente fala na educação infantil, porque a criança não é só aquilo que a gente acha que ela tem que aprender, é aquilo que ela está aprendendo o tempo todo. E a gente vê isso muito também agora, nessa época da pandemia, que as crianças estão em casa e elas estão aprendendo coisas importantes, inclusive, né? Então, tem a ver, a Camila gostaria que a gente conversasse um pouquinho desse equilíbrio entre a atividade livre. O professor se preocupa muito, né? Da atividade livre, que é livre, é espontâneo, é um livre de que jeito livre? E a atividade dirigida. Ótimo. Então, porque essa pergunta ela remete a dois aspectos que eu comentei aqui anteriormente. Primeiro, uma análise da natureza da aprendizagem que está em jogo. Nem todas as aprendizagens são possíveis de se darem em contextos de livre escolha. As que são, a gente tem que privilegiar e garantir. Existem aprendizagens que elas precisam de um maior apoio, de um maior suporte daquele adulto mais experiente ou de uma outra criança, um par, né, que também tenha mais experiência. É isso que a gente está falando. O que é importante? O importante é a gente ter um equilíbrio no cotidiano, no qual as crianças possam encontrar momentos em que elas têm a oportunidade de escolher a sua atividade e o como fazer essa atividade. Por que isso é importante? Porque a escolha é uma aprendizagem. A autonomia é uma aprendizagem que se dá pelas escolhas. A responsabilidade, a autorregulação. Esses são contextos que se dão em situações que as crianças têm a oportunidade de fazer escolhas e se responsabilizar pelas suas escolhas. E elas vão aprender, a partir dessas escolhas, em contextos posteriores, em que a gente conversa com elas, para que elas pensem sobre as escolhas que elas fizeram, as atividades, as ações, o que elas aprenderam com isso, o que elas queriam fazer de diferente, o que elas pensam que elas poderiam fazer, que materiais seria importante a gente trazer. Ou seja, o tempo inteiro, ainda que seja numa atividade de livre escolha, a ação do professor é muito importante. O professor convida a criança para essa metacognição, para ela pensar sobre o seu próprio processo de aprendizagem. Seja num contexto em que a criança é a liderança, seja num contexto em que o professor é a liderança do fio narrativo, né, daquela atividade. Ou seja, num contexto em que isso se dá de forma compartilhada. O que eu acho muito importante, gente, é a gente não perder de vista o nosso compromisso com a aprendizagem. Se a gente não se comprometer com aquilo que a gente precisa garantir que as crianças aprendam na educação infantil, a gente se perde no cotidiano. A gente se perde
na riqueza que a gente tem, o compromisso de trazer para as crianças, da pluralidade de situações que elas têm que viver, que elas têm o direito de viver, e que elas dependem de um adulto para garantir que elas tenham essas experiências. Então, o professor, ele é extremamente intencional quando ele pensa o cotidiano como um processo que vai articular essas diferentes experiências por meio de contextos plurais de aprendizagem. Mas ele também entende que a estrutura do dia da criança, e essa estrutura que se repete de uma forma quase ritualística, que a criança chega, ela sabe o que vai acontecer, e depois ela sabe também, e quando ela encontra aquele comando da música que canta, ela já sabe qual é a próxima atividade, e ela não depende, portanto, mais do adulto o tempo inteiro dizendo para ela, agora guarda o material, porque depois você vai sentar na roda que a gente vai ler uma história. Ela faz isso por ela, com autonomia, com autoiniciativa, porque intencionalmente o adulto ritualizou os momentos que ela vive na escola e ela pôde incorporar, interiorizar quais são as regras, o que se pode fazer em cada momento. Isso é a gente trabalhar a liberdade, a identidade, a autonomia das crianças. Não é fazer o que eu quero na hora que eu quero, é saber que eu vivo num grupo social, é aprender sobre a convivência em grupo, né? O convívio social. E isso não tem aula, gente. Não tem uma atividade que eu ensino a conviver. Eu ensino a conviver convivendo e criando estratégias para que cada vez mais as crianças possam ser autônomas nas suas resoluções de conflito, nas condições de colaboração, de empatia com os seus colegas, no respeito ao sentimento dos outros, querer estar junto, fazer junto. São situações extremamente desafiadoras para as crianças. Quando nós criamos contextos em que esse é o desafio e o resto ela está segura, ela pode se dedicar para isso. Por isso, o cotidiano, pensado de forma intencionalmente, entrelaçando isso que é estrutura, que é ritual, com o processo e a pluralidade dos contextos, é essencial, porque as aprendizagens, elas são de diferentes naturezas. Elas não se dão somente em contextos de livre escolha. Por isso que a gente fala, quais são as experiências importantes? São as experiências de livre escolha, são as experiências de grande grupo, de pequeno grupo, de cuidados pessoais, as experiências individuais. Quando eu me pergunto sobre quais são as experiências que promovem a familiaridade das crianças com a construção do conhecimento, eu consigo criar uma rotina que também é pautada, centralizada nas experiências das crianças, assim como um planejamento curricular. Quantos princípios, né, Bia, que a gente vê na base, que a gente vê na diretriz curricular, esses documentos são muito ricos, e a gente tem que estar sempre olhando para eles, e é que você estava falando, né, da teoria com a prática, né, como levar isso para a prática e estar sempre refletindo, porque a gente acaba, às vezes, fazendo coisas que tem muito a ver com o que a gente viveu, que é aquilo que a gente está falando da experiência que a gente teve anteriormente, e às vezes a gente nem sabe muito bem por quê. Aí você vai vendo esses conceitos importantes de currículo, do protagonismo da criança, sobre o planejamento, né? Sobre educação infantil, função de escola, tudo que tem lá nos documentos oficiais, e agora também o parâmetro vem trazendo, né? Olhando já para a prática, o quanto a gente precisa mesmo estudar e mostrar que o professor de educação infantil é um profissional que também se embasa em teoria para cuidar dessa aprendizagem do conhecimento, do desenvolvimento das crianças. E a gente tem que sempre estar estudando mesmo, né? Por isso também a importância da formação continuada, que é algo que a gente também cuida, a gente trabalha bastante, né, Bia? É super importante. Eli, você falou uma coisa que me remeteu a um aprendizado muito bonito que eu tive. Eu falei logo no começo da importância da coerência, né? Da nossa prática com as nossas escolhas educacionais. E eu aprendi isso, vamos dizer, teoricamente, com o Peter Moss, quando ele veio aqui
em São Paulo fazer uma palestra em Jundiaí, mas eu aprendi isso posteriormente a uma experiência que eu tive em Reggio Emília, fazendo aquela semana, né, o curso de aprofundamento, em que elas criam, a experiência lá você participa de muitas situações de palestra, é um grupo gigante de pessoas, mas você depois tem a condição de ir para a prática. E toda a situação de ida para a prática, elas criavam um gancho que, para mim, é de uma sabedoria maravilhosa, porque elas diziam, então, esse discurso todo está muito bonito que a gente fez, né? Agora a gente quer que vocês possam ir para a prática e ver se vocês encontram lá. E quando vocês encontrarem, a tarefa de vocês é dizerem por que vocês acham que vocês estão encontrando essa teoria nessa situação que vocês estão observando. Então, essa ideia da coerência, que a gente só constrói educação sendo coerente com as nossas escolhas educacionais, e para a gente ser coerente com as nossas escolhas, a gente tem que saber sobre elas, saber por que a gente fez essas escolhas. Então, esse círculo que não acaba nunca, né? Da gente estar o tempo inteiro aprendendo, mas para a gente estar o tempo inteiro aprendendo, a gente tem que estar o tempo inteiro se perguntando, se colocando em xeque, sem se menosprezar, sem que isso seja, eu ainda não sei, eu estou longe. Não tem problema, eu estou aprendendo. E quanto mais eu fizer esse movimento de perguntar, será que isso que aconteceu hoje tinha protagonismo em jogo? Tinha participação ativa? Eu respeitei interesse e necessidade? Quando a gente se pergunta sobre as escolhas educacionais que a gente fez, a gente vai tendo melhores condições de teorizar a nossa prática. E com isso a gente aprende de forma significativa, porque é o nosso percurso, assim como é da criança. Somos nós protagonistas da produção do nosso próprio conhecimento sobre a prática pedagógica. Ai, que lindo. Olha, a gente tinha ainda mais um monte de coisa para falar, mas eu acredito muito que as coisas concorrem para o bem. E eu acredito que, assim, ouvindo, né, você falar, Bia, na verdade, de uma maneira tão leve e tão, assim, potente ao mesmo tempo, é difícil ficar aqui mediana a live, porque dá vontade de ficar escrevendo. Então, às vezes, eu fico até um pouco distraída, mas é porque eu fico raciocinando, né? É muito profundo, é muito importante. Então, assim, fica o convite, não vai dar para a gente passar por todo o documento, mas fica o convite, né, para as pessoas acessarem o documento. Aí depois a gente pode... Eu vou deixar um link depois na página para vocês entrarem e, de repente, baixar, para a gente poder disponibilizar um material que é gratuito, né? Uma riqueza dessa, teve muito empenho e está aí ao alcance de todo mundo. Tem gente perguntando como que faz para ter. Então, eu vou criar um link de WhatsApp, entra lá, quem quiser, é só entrar no grupo, e vai ser só para disponibilizar o material mesmo e trocar algum tipo de figurinha breve, assim, com questões relacionadas à educação infantil. Acho que esse é o jeito mais fácil de deixar aí disponível. Então, eu vou passar a bola aí para a Eliane, fazer aí um fechamento, depois para a Bia, e agradecer cada um que está aí nos acompanhando nesse momento. Ô, Bia, depois você corre os comentários, tem um monte de recadinho aí para você. Ah, que delícia! Eliane? Então, é tanta coisa, né, para a gente falar, um documento tão rico, e realmente, assim, a gente vai refletindo e tem que ter um tempo também para ler e se aprofundar nesses conhecimentos e conversar com os parceiros, né, para a gente teorizando essa prática, fazendo essa reflexão. Então, fica a dica aí, o documento está muito rico. Eu acho que está mais interessante nesse documento, Bia, é que dá para perceber que foi muito pensado na prática e essa acessibilidade para o professor, né? Com as fotos, com os exemplos,
Então, assim, é muito rico mesmo. Eu fico muito feliz e te parabenizo pelas escolhas na hora da escrita. Elas ficaram muito interessantes. Então, entrem, pessoal, leiam, vocês vão conseguir pensar nas próprias práticas, porque eu acho que também tem uma coisa que é interessante, que algumas práticas você consegue pensar nelas para o país inteiro, né? Um exemplo, você consegue levar depois para pensar, o professor consegue pegar esse exemplo e levar, nossa, lá naquilo que eu faço no meu dia a dia, tem muita coisa que eu posso fazer próximo e que vai atender esses conceitos que a gente está falando aqui, né, nessa conversa. Então, agradeço muito do bate-papo, Bia, e do pessoal, e vamos aproveitar para estudar, né? Tem muita coisa boa da base, da diretriz, dos parâmetros, e esse material realmente está muito rico para trabalhar com os professores, para esse momento de conversar com os parceiros a respeito do material, de ler os exemplos, de trocar essas ideias, que é uma coisa que a gente valoriza muito, que é a interação, né? A aprendizagem na parceria. A gente está aqui fazendo isso agora e levem isso também para os seus grupos, né? Então, eu agradeço muito, agradeço a Tamira, que está sempre futucando aí para a gente não perder tempo, está sempre conversando, e é muito bom estar com vocês. Gente, olha, Eli, Tamira, todo mundo que está escrevendo, participando, é tão gostoso, né, quando a gente vê essa interação, essa mobilização. Eu agradeço imensamente o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês. Realmente, eu gosto do que eu faço, eu acredito no que eu faço, e eu sou uma apaixonada mesmo pela possibilidade de poder transformar a vida de qualquer uma das crianças, e eu me coloco nesse lugar, que é o mesmo lugar que vocês, né? Então, a oportunidade de escrever esse documento, ela foi um processo em que todo momento eu me coloquei no lugar de professor, de gestor, de diretor, de coordenador, pensando nos desafios que a gente enfrenta no dia a dia, quando a gente está ali no cotidiano, né, na gestão da escola ou na gestão do cotidiano com as crianças, né? Eu já fui professora, eu já fui coordenadora, eu já fui diretora de escola, eu trabalho muito com formação, com desenho de política pública, com implementação de política pública, então, para mim, assim, eu caço essas experiências pela oportunidade de depois poder aprender com elas e ajudar com que os meus pares sigam também aprendendo e se engajando nessa causa da gente poder transformar a vida de todas as nossas crianças, da escola ser um lugar que a gente se lembre sempre com emoção, afeto, gratidão, encantamento, porque isso é trazer a ideia de gostar de aprender, de conhecer, e isso a gente leva para a vida inteira, a gente aprende ao longo da vida inteira, e essa é uma experiência maravilhosa. Então, eu agradeço muito a oportunidade e esse tempo que a gente teve juntos. Depois eu vou dar uma olhada aí nos comentários, que eu fiquei bastante curiosa. Um beijo muito especial em cada um de vocês que está aqui com a gente, e muito especial na Tamira e na Eli, que são grandes parceiras, queridas. Então, a gente vai finalizando. Fica o convite mesmo, reforçado. Eu sempre falo nas formações que, assim, se a gente se apegar nos documentos oficiais, nos documentos normativos, a gente não erra. Tem muita literatura boa, mas é bacana também a gente dar uma olhada naquilo que vem, né, das diretrizes, daquilo que é normativo, que vem do MEC, que vem de movimentos tão bacanas como o Movimento pela Base, a Undime, Concede, que dá a direção aí e por onde as políticas públicas também caminham. A gente sabe que educação infantil e educação infantil, principalmente da rede pública, segue esses direcionamentos, então é importante. Às vezes a gente acha que é novidade, né, Bia, Eliane, e muita coisa já estava posto. Então, eu convido vocês a mergulharem nos documentos e vou fazer um merchan rapidinho aqui. Tem um curso que é online, quem tiver interessado aí, depois chama no privado, é um curso online que fala dos documentos norteadores da educação infantil.
Lá a gente faz um paralelo entre as diretrizes, o RECNEI e a base. E a gente vê que tem tudo tem uma continuidade, que não há rupturas. Então, vamos ficar tranquilas e seguir estudando. Um beijo, Deus abençoe. Aí no comentário já está o link do WhatsApp, e aí a gente já encaminha em PDF o documento. Tá bom, Bia? Deus te abençoe muito. Você é muito generosa, mora no nosso coração. E até breve. Deus abençoe. Até. Tchau. Obrigada, Bia. Obrigada, Tchau, Eliane. gente. Te amo, Eli. Beijo.